Bom dia, galera! Tudo bem? Espero que sim, tá? Hoje a nossa aula de matemática, eu trouxe esse recadinho para vocês. Que saudade! Sinto tanto sua falta, tô com saudade de vocês, tá, turma? Saudade de cada um. A tia está aqui sozinha, mas lembro de todos, né? Lembro de todos, exatamente como na sala de aula, tá bom? E na nossa aula de matemática eu trouxe as correções, tá? Das nossas últimas atividades, do valor do termo desconhecido da adição e da subtração, certo? Eu vou explicar para vocês aqui a letra A rapidinho, certo? Diz assim, da questão 8. Clara tinha dinheiro na carteira. Depois, achou no chão R$62, ficando com uma quantia total de R$188 na carteira. Quanto ela tinha anteriormente? Lembrando que no o valor do termo desconhecido, quando é uma adição, como é que a gente resolve? O inverso, né? Em forma de subtração. O valor do termo desconhecido aí vai ficar 178 menos 62. O valor do termo desconhecido vai ficar igual a 16. Então, valor do termo desconhecido não é difícil não, é só a gente decodificar as regrinhas, certo? Então vocês confiram o resultado do slide com o que vocês fizeram no livro. Se não estiver correto, você apaga e refaz novamente, tá? Lembra que eu falei para vocês que essas continhas aqui da questão 10 eram subtrações com reserva. Quando tem reserva, tem que fazer o reagrupamento, certo? A última atividade, que vocês confiram também, tá? E corrijam. E hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos estudar expressões numéricas com adição e subtração. Vocês estão estudando a tabuada, pessoal? É importante que vocês estudem, tá? Vocês que têm acesso, né, a celular, usam celulares, alguns usam tablet, outros computador, tem jogos de tabuada que são bem divertidos. Então, se você não quiser estudar na tabuada de papel, né, então baixa lá o joguinho lá no Play Store, tem vários jogos interativos da tabuada, certo? Então, não é desculpa dizer que não estudou a tabuada porque não tinha uma tabuada impressa, né? Então, estudem a tabuada, porque a matemática sem tabuada ela é bem complicada. Então, expressões numéricas com adição e subtração. Expressões numéricas são sequências de operações com números, ligados ou não por sinais de associação. Então, isso aqui é o conceito de expressão numérica. São sequências de operações com números, que esses números eles são ligados ou não por sinais de associação, que é o que vocês irão conhecer. Numa expressão em que aparecem as operações de adição e subtração, efetua cada operação na ordem em que se apresenta. Por exemplo, essa expressão numérica aqui, ela tem adição e tem subtração. Então, ele diz que a gente resolve na ordem que se apresenta. Por exemplo, pela adição, 25 mais 50 vai ficar igual a 75. Menos 10 vai ser igual a 65. Então, eu iniciei com a adição e depois eu finalizei com a subtração, certo? Expressões numéricas com sinais de associação, que é o que vocês irão conhecer agora. Se
sinais de associação são elementos que indicam a ordem que determina a operação da expressão. Deve ser resolvida. Então, esses sinais ele vai definir, né, a ordem da resolução de cada expressão. São eles: os parênteses, o colchete, a chave. E devem ser resolvidas nessa ordem em uma expressão. Vamos ver alguns exemplos de expressões numéricas com sinais de associação, que é o que vocês irão conhecer agora, as expressões com cada um desses sinais de associação. O primeiro exemplo, quando apresenta apenas parênteses, né? Quando tem só parênteses, como é que eu resolvo? Trouxe aqui o esquemazinho para vocês. 35 mais, 35 mais. Subtrair 20 menos 10, então vai ficar 35 mais 10, que vai ser igual a 45. Essa regrinha aqui é quando tem apenas os parênteses, certo? Primeiro são eliminados os parênteses. Ou seja, primeiro nós eliminamos aqui, Percebe-se que aqui eu não repeti mais o parênteses, porque ele foi eliminado. Exemplo 2. Quando apresenta parênteses e colchete, quando vem acompanhado de dois, né, dos parênteses e dos colchetes. Como é que se resolve? Primeiro são eliminados os parênteses, depois os colchetes. Por exemplo, 37 mais 5 menos 6 menos 3 igual. Aí eu repeti aqui o 37, porque eu vou eliminar os parênteses, né? 37 mais. Aí vai ficar 5, tá aqui o 5. 5, aí 6 menos 3 vai dar 3. Igual, aí eu volto. 37, 37 mais. 5 menos 3, 2, que vai ser igual a 39. Então, primeiro eliminamos os parênteses aqui, Depois a gente elimina os colchetes. Entenderam? Exemplo 3. Quando apresenta parênteses, colchetes e chaves. Quando apresenta os três juntos, né? Como é que se resolve? Primeiro eliminamos os parênteses, aqui, eliminando os parênteses, vai ficar a expressão 74 mais 5 menos 6 menos 4 igual. Aí vai ficar 74 mais 10 menos 6 menos 4, 2 igual, você percebe que aqui foi eliminado os parênteses, aqui nessa operação ele não veio mais. Aí fica, repete, 74 mais 10 menos 5 menos 2, 3, igual. O que é que nós eliminamos agora? Os colchetes, ficou só as chaves. Aí vai ficar 74 mais 10 menos 3, 7. Vai ficar 74 mais 7, que vai ser igual a 81. Certo? Então é fácil. A gente só tem que seguir o conceito do uso de cada um desses sinais. A atividade de casa é na página 74. Os sapos precisam ir até a outra margem da lagoa. Resolva a sequência de operações apresentadas
nas pedras em que os sapos irão saltar. Resolva por meio do cálculo mental, né? Você vai seguindo aqui sapinho e vai resolver de forma do cálculo mental. O que é cálculo mental? Acho que vocês já estudaram. Resolver só com a nossa mente, com o nosso raciocínio. Mas se você não consegue, não tem problema. Pode resolver no livro ou no caderno, certo? A2. Resolva as expressões e não se esqueça de eliminar primeiro os parênteses. Ele dá a regra, não esqueça de eliminar primeiro os parênteses. Então, aí na letra A, você tem 22 mais parênteses, 13 menos 9, fecha o parênteses, menos 10 igual. Você vai eliminar os parênteses. Se vai eliminar os parênteses, você vai eliminar o 13 menos 9. Certo? E eu trouxe essa atividadezinha aqui extra, determine o valor de cada expressão numérica. Após vocês assistirem ao vídeo, né, corrigir a tarefa de casa, responder a tarefinha de hoje, aí você vai lá para o seu caderno copiar essa atividade, né? E resolver cada expressão numérica, lembrando que se você ainda não decorou a regrinha, volta lá à página do conteúdo e lê e resolve cada uma, que na próxima aula eu trarei a correção, certo? Então, turma, espero que vocês tenham compreendido, né, o conceito da nossa aula de hoje e pratiquem fazendo no caderno, nas atividades, no livro. E beijos e até a próxima aula, tá?